Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje no nosso quarto dia da nossa campanha de 7 dias. As nossas lives acontecerão de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, até que Deus determine de outra forma, tá? Mas o que Deus plantou no meu coração é dessa forma. Pode ser que tenha live no final de semana? Sim, pode ser, né? Mas serão em outros horários. Assim foi como Deus ministrou no meu coração. Então, nós encerramos a nossa semana no quarto dia de oração no Salmo 23. E eu tenho certeza, assim como Deus falou no meu coração, Ele fala no seu. Amém? Você crê nisso? Você crê que eu não estou aqui pela minha vontade, eu não estou aqui por um mero desejo meu de abrir, de entrar numa live, de dar continuidade num trabalho que é o Semeando Amor, que já existe há muitos anos. Não, queridos. Eu me movo pela vontade de Deus. E quando Deus plantou no meu coração de entrar aqui, de voltar uma live por 7 dias, ainda Ele nem me disse se a gente vai continuar ou não. Eu prontamente obedeci, prontamente estou aqui com vocês e também recebendo do Senhor, porque quando qualquer pessoa se dispõe a trabalhar na obra de Deus, Deus fala. Quando alguém se coloca à disposição, entenda isso, quando alguém se coloca à disposição do reino de Deus, existe uma unção, existe uma palavra liberada. E eu creio que existe algo liberado dos céus aqui para você, que tem acompanhado, para você que tem estado aqui conosco. Eu creio e eu tenho certeza disso, certeza. E que Deus tem o melhor para nós e tem o melhor no tempo certo dele, né? Deus tem o melhor no tempo certo. Você crê nisso? Você crê? Vamos ler o nosso Salmo 23. Se você puder ler comigo conforme eu faço a leitura, você repete aí do lado daí, do seu lado. E vamos lá. A palavra do Senhor diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu quero fazer a leitura com vocês do Salmo 126. O Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, eles estavam como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, como as torrentes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas
cegarão ou colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Eu até me emociono. Eu disse isso ontem, que nós precisamos prestar atenção no que a palavra do Senhor diz. Prestar atenção em cada palavra usada, porque essas palavras não são à toa. Essas palavras têm um significado e a palavra de Deus, ela é viva, certo? Como assim, Ana, a palavra de Deus é viva? Ela é viva porque hoje nós estamos fazendo essa campanha no Salmo 23. Salmo 23 é super conhecido. No entanto, todos os dias que eu faço a leitura desse salmo, eu encontro uma coisa nova. Eu encontro uma direção nova, algo novo dos céus. Entende? Então, hoje eu li e o Espírito Santo falou comigo de uma nova forma. Segunda-feira ou amanhã eu vou fazer a leitura e o Senhor vai falar comigo de outra forma. Por quê? Porque a palavra é viva. Então eu queria que vocês prestassem atenção em alguns pontos que eu vou citar, que o Espírito Santo ergueu aqui para mim. Assim que ele fala, né, que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, direção, cajado, justiça, né? Nesse sentido que Deus me mostra. Ah, Ana, tem outros sentidos? Tem. Mas hoje o que Deus me mostra é isso. Vara, direção, né? Aquilo que o direciona, assim como foi com Moisés. E o cajado, a justiça. Então quer dizer, mais uma vez, a bondade e a misericórdia do Senhor seguindo através de misericórdia e justiça. E aí logo em seguida ele fala que preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então, tudo aquilo, toda a honra que virá sobre a minha vida e sobre a sua vida, virá na frente dos nossos inimigos. Toda honra, recebe essa palavra. Toda honra, toda vergonha que um dia você viveu, você será honrado na frente dos seus inimigos. Você será honrado. Se hoje você é uma pessoa extremamente medrosa, insegura, a unção de Deus, o poder de Deus virá sobre você. E ainda nessa terra e ainda nesse tempo, você será um homem ou uma mulher de coragem em Deus. E aí o que mais me saltou aos olhos foi: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que isso quer dizer, Ana? Isso quer dizer que toda prova, que toda situação difícil, você tendo o Senhor como seu pastor, você entregando aquela situação no altar de Deus, isso vai te gerar uma nova unção, um novo nível. Se você decide, nesse tempo, buscar, clamar, chamar o Senhor para te ajudar nessa decisão, se você realmente entrega, busca, nessa mesa preparada, você receberá uma nova unção, algo novo de Deus. Porque essa é uma promessa. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não usa palavras aleatórias. Só palavras para que a gente possa entender o que o texto bíblico diz. Não, isso é um engano. As palavras usadas na palavra, elas são totalmente intencionais. Então, toda a prova, essa prova que você tem passado, que eu tenho passado, tem gerado em nós um novo nível de unção. Existe um novo óleo escorrendo e descendo do céu sobre a nossa cabeça, nos capacitando para aquilo que for necessário e gerando em nós mais autoridade espiritual, gerando em nós novo testemunho, gerando em nós o novo de Deus. Amém? Amém. Ana, como você pode provar isso? Eu posso provar. Eu posso provar com o Salmo 26. Porque no Salmo 26, o povo estava cativo, né? O povo estava cativo.
E mais uma vez a palavra na Bíblia nos mostra com clareza a unção de Deus derramada quando que por um período esse povo voltou, né? Quando o Senhor trouxe o povo do cativeiro, eles estavam como quem sonham. Quer dizer, eles tinham sido libertos. Eles tinham sido libertos. Então, a boca deles se encheu de riso e a língua de canto. E todos eles numa só canção. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Tá, beleza, mas o que isso tem a ver? Agora eu vou ler o versículo 6. Presta atenção. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, vírgula, voltará, vírgula, sem dúvida, com alegria. De mãos vazias? Não, trazendo consigo seus molhos. Queridos, é a mesma palavra do Vale da Sombra da Morte. É a mesma palavra. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, é que ainda que eu saia plantando e chorando, regando as sementes com as minhas lágrimas, regando a semente com a minha tristeza, com a dor da minha alma. Sem dúvida, certamente, sem dúvidas. Essa é uma promessa. E deixa eu declarar sobre sua vida agora. Eu não sei qual a prova que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido aí. Mas esse é só um primeiro, ou um segundo, ou último estágio para que você possa, logo ali, voltar cantando, voltar com alegria, trazendo uma nova unção, trazendo o novo de Deus sobre a tua vida. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Sabe, irmãos, existem anjos ministradores e devem estar aqui, anotando lá. A Ana Júlia tá fazendo live tal dia, tal hora, entrou tal pessoa, a oração dela curou, a oração dela libertou. A gente esquece, Deus não. Deus não esquece nada de bom que a gente tenha feito para Ele. Como que a gente faz coisas para Deus? Quando você ajuda até um animal, você tá fazendo coisa para Deus. Você tá trabalhando para o céu. E Deus não deixa ninguém sem a paga. Deus não deixa ninguém. Então, se algum dia você pensou assim, eu sou uma pessoa boa, ser bom não vale a pena. Vale sim. Vale. Talvez não tenha chegado ainda o teu tempo de justificação. Mas vale a pena, eu te garanto. Vale a pena porque existe um caderno, entre aspas, lá no céu, que existe um inventário da sua vida. Tudo aquilo que você tem feito para a glória de Deus. E certamente, assim como Eliseu, que estava prestes a morrer, orou a Deus, o Senhor sabe tudo que eu fiz de bom para o Senhor. E lhe foi revertido. Deus preparou mais 15 anos para ele viver. Querido, assim é comigo e com você. A Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é um livro de cabeceira que você lê porque alguém algum dia disse que o autor é bom. A Bíblia é a pura promessa. A Bíblia é a palavra duradoura de Deus, é a palavra viva que já cumpriu muitas coisas e está cumprindo ainda hoje. Porque um dia ele veio, deixou conosco o Espírito Santo e ele em breve voltará para julgar justos e injustos. Então, independente das tuas lutas, não permita que nenhuma frieza, nenhuma escuridão te cerque. O passarinho pode até vir voar na sua cabeça, mas não permita ele fazer ninhos. Sabe por quê? Porque a palavra é muito maior do que tudo aquilo que você está vivendo.
tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que eu estou passando. Então existe plano de Deus para você, existe promessa de Deus para você. E eu tenho certeza que elas se cumprirão até o fim dos teus dias, até o fim dos meus dias. E vale a pena, sabe, queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena. Como que alguém vive sem Deus? Como? Eu não consigo entender. Como que alguém vive sem Deus? Talvez aquela pessoa foi frustrada, magoada porque Deus não respondeu ela no tempo que ela queria. Mas existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo para o propósito de Deus debaixo do céu. E a nossa maior alegria é viver o tempo de Deus. É saber que existe tempo para todas as coisas. Existe um tempo que talvez nós iremos estar no vale, mas existe um outro tempo que nós estaremos cantando de alegria, porque o Senhor fez grandes coisas para nós. Assim é a nossa vida. Por isso, nessa manhã, nós louvamos ao Senhor. Porque nós esperamos por Deus, nós ansiamos por Deus, nós cremos em Deus, nós queremos Deus na nossa vida. Vamos orar? Você quer Deus na sua vida? Você tem algo no seu coração para orar, para colocar diante do Senhor nessa manhã? Você pode fechar os teus olhos agora comigo? Nós iremos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Essa foi uma manhã de respostas do céu. Pai, as minhas palavras não são em vão. As minhas palavras são de acordo com o que o Teu Espírito Santo coloca no meu coração. Eu não estou aqui para falar aquilo que eu sei. Eu estou aqui, Jesus, para dizer aquilo que o Senhor é. Por isso, Senhor, nós te agradecemos porque cada uma dessas palavras carregam consigo uma unção. Eu te peço, Pai, para todos aqueles que estão aqui ao vivo, para aqueles que em um outro momento irão assistir essa live, Pai, para que da mesma forma sejam alcançados, que da mesma forma sejam tocados. Senhor, para cada vida existe uma necessidade, cada um existe uma necessidade aqui, Jesus. E eu te peço, cumpre a necessidade, atende a necessidade de cada um daqueles que estão aqui, Pai. Nessa sexta-feira, dia 20/6/2025, às 7h28 da manhã, ou qualquer outro horário, Jesus, que as pessoas entrarem nessa live. Senhor, assim seja, assim atende a necessidade, quer seja, Senhor, física, mental, espiritual, financeira, emocional, eu não sei de qual ordem é, Senhor, mas eu sei que tudo é possível ao que crê. Eu sei que o Senhor não desampara os justos, que o Senhor é a provisão, o Senhor é a providência, o Senhor é o socorro, o Senhor é a torre forte. Por isso, Pai, nós cremos que para cada problema, o Senhor tem inúmeras soluções. E nós cremos no Senhor e declaramos que este dia, que esse final de semana, será um final de semana da presença do Senhor, que nesse final de semana nós teremos boas notícias, nós iremos ver a mão poderosa do Senhor operando sobre a nossa vida. Muito obrigada, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Muito obrigada, porque o Senhor é o Deus da nossa casa. O Senhor é o Deus da nossa vida. E nós clamamos e pedimos ao Senhor que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que nenhum olho mau, que nenhum olho invejoso, que nada, Jesus, que se levanta, Senhor, por parte do nosso inimigo, encontre espaço, encontre lugar, encontre brecha, mas que a nossa vida e a nossa casa sejam guardadas pelo Senhor. Eu clamo agora por anjos que guardam a casa, Senhor. Guarda, coloca anjos nos 4 cantos, na porta, no portão, guardando quem entra, quem sai, Pai, livrando de todo o mal.
Em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos o nosso amém e nós cremos em cada uma das palavras que o Senhor dispensou nessa manhã para nós. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus, glória a Deus. Deus falou comigo e espero que Deus também tenha ministrado no seu coração. De todas essas palavras, às vezes uma palavra para nós, né? Então não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Talvez essa seja uma resposta de alguém, resposta para alguém. O canal é novo, o Facebook é bem antigo, né? Mas agora que eu voltei com as lives, então curte, compartilha, porque não é sobre mim, é sobre Jesus. Eu não tenho... eu nem quero ser divulgado, eu quero que Jesus seja divulgado e que o nome dele seja glorificado, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, bom final de semana.